Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto super sério, né? 18 de maio, dia de hoje, é o dia que a gente celebra o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data, ela foi determinada, né, 18 de maio, infelizmente, em memória a uma menina chamada Araceli Crespo, né, que ela tinha 8 anos de idade e foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Né? Então, diante dessa situação super triste, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil, nessa data, a gente faça campanhas e trabalhemos e falemos sobre esse assunto, né? Para a gente poder levar adiante essas informações importantes sobre a violência sexual de crianças e adolescentes, né? Diariamente, gente, tem crianças que estão sendo expostas, né? Crianças e adolescentes expostas a diversas formas de violência, né? Em vários ambientes que elas podem frequentar, dentro da família, na sociedade como um todo, na escola, entre amigos. Então, dessa forma, a família, a sociedade, o poder público, todos nós, né, devemos estar envolvidos nessa discussão, né? E também na criação de atividades e propostas que sejam relacionadas à prevenção do abuso e exploração sexual, né? Principalmente trabalhando em alertando as vítimas, dando suporte às vítimas, né? E explicando para elas o que não é abuso. Geralmente uma criança, um adolescente não percebe ou não entende que aquilo que está acontecendo pode ser um abuso sexual, né? E daí a importância de nós alertarmos e nós contarmos e nós explicarmos para eles onde pode pôr a mão, onde não pode, o que é permitido fazer com ele, com o corpo deles, o que não é, né? Nós temos um papel muito importante. A violência sexual de crianças e adolescentes, ela pode ocorrer de várias formas e em várias idades, incluindo em bebês. Então, acreditem, existem bebês que foram abusados já sexualmente por alguém da família, muitas vezes por pessoas muito próximas, né? E esse abuso ele pode acontecer de várias formas, né? Por exemplo, o abuso sexual, propriamente dito, ele acontece quando a criança é utilizada por um adulto ou até por um adolescente mesmo para praticar algum ato de natureza sexual, né? Então, isso a gente chama de abuso sexual. A exploração é quando se utiliza crianças e adolescentes, né, com um propósito de troca ou de obter lucro financeiro ou qualquer outro tipo de lucro, né, de outra natureza, como, por exemplo, acontece em turismo sexual, tráfico, pornografia, redes de prostituição, né? Então, o que a gente vem alertar, e eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, né? Se for identificada a violência sexual, antes mesmo de você falar com a vítima, que às vezes não tem percepção do que está acontecendo, que muitas vezes sente muito medo do abusador, né? Antes de você falar com a vítima, é muito importante entrar em contato com um profissional que possa colaborar, que possa te ajudar, né? Um psicólogo, um professor, alguém da rede pública de saúde, alguém que você confie, né? Esse é o papo aqui mais com os adultos mesmo, como que a gente trabalha e como que a gente lida. Então, se você suspeitar de alguma coisa, peça ajuda, peça um suporte, antes mesmo de falar com a vítima, porque muitas vezes, quando se vai conversar com a vítima nega, ou porque ela não compreende que está sendo abusada, ou porque ela realmente sente muito medo, ou se culpa, ou se pune por ter passado por aquilo. A gente tem que lembrar sempre, né, que a gente não pode culpar a criança ou o adolescente jamais, caso a gente identifique qualquer tipo de situação de risco que ele possa ver. Não é culpa da criança, nunca foi e nunca vai ser. Uma criança ou um adolescente que sofre, passa por abuso sexual ou que é colocada numa situação de exploração sexual, jamais pode ser culpada, ela é vítima. Então, o nosso papel como adultos, né, é justamente auxiliá-los, informando e também
cuidando, ajudando na prevenção, mas também em casos em que já aconteçam, que já tenha acontecido o abuso, que a gente dê proteção para essas crianças. Então, se você perceber, né, alguma suspeita, né, de algum tipo de uma possibilidade de abuso com alguma criança, é importantíssimo que você faça uma denúncia. Não fica com isso com você, não guarda isso só para você, porque ficar em silêncio também é um tipo de violência. Não cuidar e não proteger essa criança é uma violência. Eu estou sempre à disposição, a gente pode conversar. Se algum de vocês sentir que percebeu que está acontecendo alguma situação complicada ou delicada com relação a isso, sintam-se à vontade para falar comigo e eu vou tentar orientá-los da melhor forma possível para lidar com essa situação, ok? Então vamos marcar o dia de hoje como um dia de reflexão, 18 de maio, um dia da gente pensar sobre isso e cuidar das nossas crianças e adolescentes. Até mais!